Meus amigos, é com grande satisfação que dou início a esta aula, cujo tema é o entendimento sobre cronobiologia, aplicada, obviamente, ao conhecimento de naturologia clínica. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, especialista em naturopatia científica, em naturologia clínica, e dentro desta aula de 45 minutos, pretendo expor de maneira concisa e bem objetiva como funciona, para que todos nós possamos ter saúde e qualidade de vida através de métodos naturais, entendendo o primeiro dos grandes princípios. Muito bem, isso posicionado, eu vou aqui para alguns apontamentos no quadro, ok? O primeiro apontamento. Existem 4 pontos fundamentais para o tratamento, vamos botar aqui, ó, tratamento natural, técnico, científico. Então, se você quer um tratamento sério, um tratamento de ordem acadêmica, profissional, bem organizado, bem estruturado, existem 4 pontos que precisam ser claramente entendidos. Fora destes 4 pontos, não existe, e estou deixando isso muito claro aqui, nenhuma possibilidade da chamada medicina natural, naturologia clínica, da naturopatia científica funcionar. E eu vou colocar imediatamente quais são esses 4 pontos, ok? Vamos aqui. O primeiro chama-se cronobiograma. O que é isso? É um gráfico do tempo da vida. Já vai ficar claro que a aula de hoje é sobre este assunto. Em segundo lugar, é preciso ter um excelente fluxo, vou colocar assim, ó, fluxo de água, ok? Mais alimentação saudável. E, obviamente, que a alimentação saudável é a mais natural possível. Em terceiro lugar, você precisa de produtos de apoio. Esses produtos de apoio, note que o gráfico aqui está sendo trabalhado, beleza? Esses produtos de apoio podem ser fitoterápicos, eles podem ser suplementos alimentares, eles podem ser apiterápicos, que são derivados das abelhas, do mel das abelhas, própolis e nessa direção. E, em quarto lugar, eles podem ser... aqui, eu cometi um equívoco aqui. Eles podem ser minerais. Então, eu não vou tratar desse aspecto aqui agora, nesse exato momento, porque a aula será sobre este primeiro grande campo aqui, ó. Peraí, deixa eu marcar aqui bem direitinho. Às vezes o computador dá uma travadinha, mas isso é normal. A nossa aula de hoje vai ser sobre este aspecto aqui, o cronobiograma. Porém, eu quero deixar bem estabelecido os 4 grandes pontos fundamentais para se entender como é que funciona a verdadeira naturologia clínica, medicina natural, naturopatia, terapia naturista. E em quarto e último lugar, as terapias de apoio. É importante dizer aqui que existem 16 técnicas ditas chamadas naturais, ok? Deixa eu organizar isso aqui bem bonitinho para o gráfico ficar bem ajustado. Existem 16 técnicas naturais, beleza? Aqui, neste quadro, eu já coloquei uma base para uma delas, que é exatamente aqui a técnica ou a terapia ou o trabalho que se utilizará de água, tá certo? Marquei aqui. O segundo, que vai trabalhar com alimentação, porque o ser humano não vive sem comer. Já coloquei aqui a questão dos produtos de apoio, são os fitoterápicos. Eu vou botar aqui, a marcação certa é aqui, porque isso é um campo que dentro dele
envolve diversos elementos. Então, eu já tenho 3 elementos aqui, ok? Haverão mais 13, que são normalmente as terapias de apoio, porque essa questão da água e da alimentação sempre são básicos e vêm acoplados a essas 2 estruturas iniciais, os produtos de apoio, que também não vou tratar hoje, numa série de aulas que a gente inicia aqui, num pequeno conjunto de aulas, eu vou apresentar esse painel com todas essas 4 bases fundamentais. E a de hoje é sobre cronobiograma, o gráfico do tempo da vida. Então, abrindo, agora, digamos de maneira mais objetiva, o tema de hoje, eu quero começar por uma citação fundamental, básica em naturologia clínica, sem a qual não há possibilidade de nem começarmos a conversar sobre o assunto. Isto aqui, como você está vendo aí na tela, é um texto que foi extraído de um livro chamado Tratado de Fisiologia Médica, do eminente e grande fisiologista chamado Arthur Guyton. Eu vou ampliar, inclusive, aqui, para ficar bem grande a fonte bibliográfica dessa apresentação inicial. E vou ler o texto, muita atenção. A beleza da fisiologia. O que é fisiologia? O estudo do corpo humano. É que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e órgãos do corpo em um todo funcional completo. O que é esse todo? O corpo humano ou animal. Então, o corpo humano inteiro, ele está constituído de uma estrutura, e essa estrutura, ela está em forma de células, de órgãos, etc., diversas estruturas, sistemas, e tudo isso é um todo funcional completo. Então, dou uma pausa, vamos aqui para o nosso quadro, eu vou abrir um segundo gráfico, só um segundo para eu vir para cá. Se eu estivesse na sala de aula, estaria abrindo aqui, assim, numa sala de aula fisicamente falando, né, a moda antiga, eu estaria abrindo aqui com vocês isso, assim, rabiscando isso lá na parede, no quadro, né? Eu vou eliminar tudo isso, que nós já vimos, e agora eu venho para cá, peraí, aqui, e vamos construir isso. Assim, há um todo funcional completo. O organismo físico humano responde a isto. Ok? Perdão. Então, veja. Há um todo funcional completo. O organismo físico humano responde a esta condição. Continuamos na leitura. Em vermelho, na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. O Tratado de Fisiologia Médica, uma das obras mais importantes no mundo da saúde, no mundo da medicina, está dizendo que a vida humana depende deste funcionamento global, que ele antes chamou de funcionamento ou funcional completo. Eu volto para o quadro e vou para uma pequena anotação importante. A vida humana depende deste funcionamento global e total do corpo. Ficou claro? Muito bem, vamos avançar. Isso nos leva a outra questão, totalmente diferente. Uma outra questão totalmente diferente? Qual? Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados? Como é que aí dentro do teu corpo, do meu corpo, do corpo de cada um de nós, pode haver harmonia? Por que o coração está batendo e ele não entra em conflito, por exemplo, com os pulmões, com os rins? Como é que é isso? Então é disso que ele está falando. Como é que esses sistemas, órgãos, tudo isso que tem aí dentro da gente é controlado de maneira que nenhum deles prevaleça enquanto outros deixam de entrar com suas contribuições? Como é que não há conflito aí dentro? Felizmente, continua o texto,
O corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback. Feedback é entradas e saídas, intercâmbio. Os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Então, não é possível viver sem esses mecanismos, no plural, que trabalham aí dentro da gente. Agora, note, está em negrito no meio do texto. Os fisiologistas, os mais renomados do mundo, entre eles o Arthur Guyton, que escreveu esse livro aí, o Tratado de Fisiologia Médica, afirma, chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Então eu tenho que vir aqui imediatamente marcar essa parte em que fala assim, chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. E eu tenho que vir aqui e fazer isso, e marcar de azulzinho e sublinhar. Por que eu tenho que dar essa ênfase, chamar esta atenção? Porque aqui você acaba de ser apresentado ao assunto mais importante, ao fundamento número 1, a base suprema de tudo que tem a ver com saúde e vida humana. Não há vida humana. É o que você está lendo no Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton. Pode escolher qualquer outro tratado de fisiologia médica. Pode escolher qualquer outro tratado de fisiologia humana. Você está desafiado a fazer esse exercício e procurar no capítulo 1, 2 e 3 de qualquer um desses tratados. Todos vão dizer isso que está escrito aqui. Ora, no momento que eu descubro esta verdade suprema, absoluta, total, todo o resto vai obedecer a essa tal de homeostasia, porque está escrito aqui, explicado aqui, que todos os elementos de autocontrole interno do corpo estão sujeitos a essa tal de homeostasia. Então eu tenho que vir novamente para o quadro e aqui não pode deixar de explicar que homeostasia é o poder de autocontrole interno do corpo. Não há vida sem isso aqui. Então note, tudo que vimos aqui nessa anotação que estou colocando aqui na tela diz respeito a esse funcionamento global. Joia? Há um todo funcional completo, o organismo físico humano responde a isto, a vida humana depende desse funcionamento global e total do corpo, e a homeostasia é o nome desse poder que faz isso tudo acontecer. Muito bem, Arthur Guyton avança. Notem, nas doenças, preste bastante atenção nisso aqui, nas doenças, mais do que nunca, preste atenção, meus queridos, por favor, preste bastante atenção nisso, nas doenças, mais do que, aqui ó, peraí, errei, digitei tudo errado, não é isso que eu quero fazer não, é aqui, contorno da forma, é aqui, ó, vamos ver se ele faz, não fez, bom, mas eu queria botar isso aqui, eu vou botar isso aqui assim, ó, peraí, eu quero dar destaque, você tem que se ligar aqui comigo, pronto, vou botar bem grandalhão assim, ó, e vou pintar ele aqui num vermelho, assim, ó, no vermelhão aqui. Eu vou botar ele grande, ó, mais do que no... Eu vou botar um negócio bacana aqui para ficar fácil de entender. Pronto. Bom, veja bem, nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados. Isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Opa. A homeostasia fica enfraquecida. Então eu tenho que vir aqui, botar bem grande isso. Eu botei bem grande. Eita, eu desmantelei, foi tudo. Então, vamos deixar ele assim mesmo. Tá aqui. Deixei ele mais do que... Tá aqui sublinhado. Você tá entendendo aí, certo? O que é doença? Homeostasia enfraquecida. Então eu volto para o quadro branco. Vamos para cá. E aqui eu tenho que colocar uma outra informação muito importante. Ó, o que é doença? Homeostasia enfraquecida.
Quem é que inventou isso? Ah, o professor Jean aí, um estudioso de terapias naturais, inventando aí umas teorias malucas da cabeça dele. Não, 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 não. Não. Está no Tratado de Fisiologia Médica. Nenhum profissional de saúde poderá negar isto aqui. A homeostasia é este poder. Mas Guyton vai aprofundar e vai dizer: quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Então ele está dizendo que a morte é o fim da homeostasia. Ok? Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar, enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir o seu funcionamento anormal na doença. Então eu vou fechar o texto aqui nas nossas anotações, vou vir para cá, botar mais um item, que é o seguinte: o que é morte é o fim da homeostasia. Logo, é natural que eu diga que a homeostasia é igual à vida. Entendem agora? Então, aqui você tem um fundamento. O fundamento da homeostasia é fundamental para você entender o que eu vou apresentar agora sobre os ciclos do corpo humano, da vida humana. Muito bem, vou avançar e parto para um aspecto muito importante. Notem, como a homeostasia preserva o equilíbrio da vida humana. Como é que isso funciona de verdade no corpo? O ser vivo é uma entidade de tal sorte que cada influência perturbadora induz por si só a evocação de atividade compensatória para neutralizar ou reparar a perturbação. Então, se você sofre alguma agressão orgânica, física, seu corpo vai reagir. A homeostasia vai reagir para compensar e equilibrar. Ok? Ótimo. Quanto mais alto na escala dos seres vivos, mais numerosas, mais perfeitas e mais complicadas essas ações regulatórias se tornam. Elas tendem a libertar completamente o organismo das influências e mudanças desfavoráveis que ocorrem no ambiente. Isto é, de uma obra clássica que está aqui anotada, a formulação do conceito de homeostase por Walter Cannon, que é o desenvolvedor número 1 sobre este pensamento, sobre esta verdade sobre a nossa vida. Ainda, no mesmo estudo, o ser vivo é estável. Ele deve ser de modo a não ser destruído, dissolvido ou desintegrado pelas forças colossais, frequentemente adversas, que o rodeiam. Por uma contradição aparente, ele, o ser humano vivo, mantém a sua estabilidade apenas se for excitável e capaz de modificar-se de acordo com os estímulos externos, apto a ajustar a sua resposta à estimulação. Em certo sentido, ele é estável porque é modificável. A ligeira instabilidade é condição necessária para a verdadeira estabilidade do organismo. Que coisa fantástica. Portanto, equilíbrio orgânico é tudo. Bom, na linha do equilíbrio orgânico, entra aqui então a questão do quadro mental que eu, terapeuta, eu, profissional de saúde, eu, consultor de saúde, tenho que ter. Quando eu falo da homeostasia, eu preciso entender que há 4 fatores de sustentabilidade dela. A primeira chama-se osmose. O que é isso? É o processo em que a água move-se sem gasto de energia por uma célula, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana chamada membrana celular. Então, no seu corpo, no meu corpo, as células chupam pela membraninha que ela tem nutrientes e pela membrana joga lixo para fora. Esse mecanismo na célula chama-se osmose e ele depende de água. O segundo grande fator é a termogenia. O que é isso?
temperatura interna do corpo. É um processo de produção de calor de todos os seres humanos a partir da nutrição adequada. Os alimentos precisam ser corretos para que o organismo viva, e não pode ser veneno. Essa temperatura natural interna do corpo é 37 graus. Ela oscila entre 36 e 37 graus. Esse é o normal. Acima de 37 graus, febre. Abaixo de 36 graus, 35, 34 e assim por diante, hipotermia. Nem hipotermia é boa e nem febre. Hipertermia é boa. Você precisa estar no ponto de equilíbrio. A homeostasia trabalha o tempo inteiro para manter isso em equilíbrio. Células funcionando, temperatura funcionando. A homeostasia depende e funciona e luta para manter essas duas questões funcionando bem. 3. Eletromagnetismo. É o processo em que surge no corpo humano um tipo de eletricidade chamada indução eletromagnética, que muitos chamam de energia vital ou elan vital. Isto tem muito que ver com a Terra, com as eletricidades do mundo que nos cerca, da natureza. Se você mora perto de um grande gerador de energia, não vou discutir os detalhes sobre isso agora, apenas marcando posição, conceitos essenciais para entender a importância do relógio biológico. 4. A homeostasia depende de pressão. Que pressão? Pressão arterial. Pressão no sistema circulatório. E esse é um mecanismo que vai exigir uma relação da vida humana com o ar. E essa relação com o ar vai nutrir o corpo com oxigênio, e o oxigênio é a vida, é o elemento mais importante para criar a vida dentro da célula. Ok, entendido isto? A homeostasia, portanto, depende de osmose, termogenia, eletromagnetismo e pressão. Ou, posso dizer assim, a homeostasia depende de água boa, alimentação boa, indução eletromagnética e boa respiração. Muito bem. Nós já vimos que a doença é homeostasia enfraquecida. E aí está o texto, novamente repetido, um recorte daquele primeiro texto que já apresentei. E aqui está uma nova exposição no gráfico que está aqui na tela sobre a homeostasia. Eu repito o que já falei, mas trazendo uma pequena alteração nas palavras para me ajudar a aprofundar um pouquinho mais o entendimento que aqui apresento. A homeostasia depende da osmose, acabamos de ver isto. Mas a osmose, ela vai exigir um fluxo hídrico profundo. O que é isso? Fluxo hídrico profundo. Precisa correr água profunda dentro do corpo. Se isso não acontecer, qual é a doença? Desidratação interna. 2. A homeostasia precisa de termogenia, de boa temperatura interna. Para que isso aconteça, tem que ter uma alimentação bem planejada. Mas se a alimentação é ruim, o que vai acontecer? Bloqueio dos 4 emunctórios. O que são emunctórios? A palavra emunctório significa canal de saída de lixo, canal de saída de toxinas. Quais são os 4 emunctórios do corpo humano? Intestino, por onde saem as fezes, os rins, por onde sai a urina, a pele, por onde sai o suor, e o aparato respiratório, por onde sai gás carbônico e catarro. Para que essas substâncias tóxicas possam sair expurgadas do corpo, para que isso possa sair do nosso corpo, o que acontece? Às vezes aparecem umas pequenas mensagens, porque eu estou sempre em tempo real, ok? Então não se assusta. Pois bem, vamos adiante. E é natural que alguns dos meus ex-alunos e colegas de profissão entrem em contato. Depois eu respondo eles. Vamos aqui. Para que isso aconteça nos emunctórios, nos 4, é necessário que nós tenhamos, dentro da estrutura interna do corpo, alimentação saudável. E a temperatura esteja equilibrada. E esses órgãos de saída de lixo têm que funcionar. Entenderam? Muito bem. Aí nós já estudamos que precisa de eletromagnetismo. O eletromagnetismo está conectado à Terra, à indução eletromagnética. Eu preciso pisar no chão, eu tenho que me colocar diante do sol, diante da vida, da natureza. Mas o que é que pode travar isso
se houver um desvio na minha coluna vertebral, essa energia eletromagnética não vai fluir numa boa. E se ela não fluir numa boa, qual é a consequência? A consequência será, obviamente, a consequência trágica será, obviamente, a perda da boa eletricidade, do bom fluxo de eletricidade total em todos os órgãos. E isso vai travando, aí a pessoa tem escoliose, lordose, cifose, e as 33 vértebras aí das costas, no meio da coluna, estão desviadas, e aí as energias elétricas, indução eletromagnética que tem que acontecer entre uma vértebra e outra, não acontece. E por que não acontece? Porque a coluna está torta. E se ela está torta, o fluxo não é bom. Então isso é um outro problema. Vai adoecer o indivíduo. Opa, a homeostasia foi atrapalhada. Por quê? Porque o eletromagnetismo não está fluindo. Assim como se ele tiver um problema de alimentação, ele vive sempre com febre. Assim como se ele não bebe água do jeito certo, ele vive também com febre, mas desidratado, que é pior ainda. Não só febre, mas desidratado. Imagina alguém desidratado, não consegue fazer cocô, não consegue urinar direito, está cheio de catarro, cheio de sebo guardado na pele e no corpo, tudo isso junto e a coluna ainda torta. Começa a entender a raiz das doenças? Por último, a respiração precisa ser boa para que a circulação seja boa e a pressão arterial esteja bem. Mas aí entra os quadros psíquicos, emocionais, porque o nosso coração e a nossa respiração aceleram ou diminuem ou fica numa boa, dependendo da minha condição de paz mental interior. Compreendem isso? Então aqui é onde você tem o que a gente chama de visão holística da medicina natural. Entendem? Veja, eu estou partindo da homeostasia para uma visão cada vez mais abrangente. E esta é uma aula de uma exposição cujo alvo é mostrar a importância do relógio biológico. Muito bem, entendido isso? Então o que eu sei? Eu sei que eu preciso ter um planejamento voltado para o controle da sede. Eu tenho que trabalhar água no corpo humano, para que a osmose seja boa, para que eu não tenha desidratação. E com isso eu vou criar um reflexo na estrutura linfática do corpo. Muitas pessoas estão me ouvindo, não sabem o que é estrutura linfática. Mas se acalme, que ao longo do conjunto de aulas que vem por aí, você vai entender o que é o controle linfático natural, que é a homeostasia que faz. Eu preciso ter um controle da fome. Eu preciso ter um planejamento alimentar, porque fazendo isso, eu gero um controle dos 4 imunitórios pela homeostasia. Então, o controle da sede, eu tenho que usar a minha inteligência, eu tenho que tomar a decisão de horário de beber água, tudo bem certinho. Tem que ter um horário para comer, para permitir que a máquina trabalhe dentro de um circuito. Eu preciso ter um controle do sono. Por quê? Porque com isso eu crio um fluxo de descanso e, obviamente, quando eu saio do sono, que eu deixo de dormir, vem uma ativação física. A ativação física precisa ser bem trabalhada para que eu não tenha coluna fora do lugar, fazer exercícios físicos e, com isso, eu tenho compensações para enfrentar a dor. E a dor sempre é a manifestação da quebra de um fluxo eletromagnético, de indução eletromagnética corporal. Por último, eu preciso ter excelente respiração. E é isso eu faço como? Criando crises respiratórias. Você vai dizer, como assim? Vou criar uma crise respiratória? É fazer exercícios respiratórios. Por exemplo, yoga, calistenia, fazer uma caminhada. Você está criando uma crise respiratória, forçando a respiração. Quando você faz isso, você reequilibra o metabolismo. Você cria uma crise emocional direcionada terapeuticamente. Como assim vou criar uma crise? Você vai criar uma crise de autoavaliação de si mesmo. Vai se colocar você mesmo, com você mesmo, numa discussão sobre quem é você, sua alma interior. Entendem isso? E aí você, então, consegue estabelecer ajudas conscientes para a restauração do seu equilíbrio pessoal, do seu equilíbrio interior. Bom, dito isto, eu quero abrir aqui para vocês perceberem, de maneira bem direta e objetiva, este aspecto que está aqui agora na tela. Nós chamamos isso de nosso cronobiograma. Vejam,
há 26 anos, eu desenvolvo com sucesso absoluto essa tabela que está aqui na sua frente. O tempo não me permite, nessa aula, que obviamente é uma breve enunciação do tema, mas uma enunciação consistente, aprofundá-la com tantos detalhes como normalmente faço no curso de Naturologia Clínica, em que o aluno tem acesso a um monte de artigos, assiste pelo menos aí umas 10 horas sobre isto, mas aqui eu consigo explicar o essencial, que qualquer pessoa deveria entender saindo do consultório, básico. Sem isso aqui não vai rodar, não vai funcionar. A homeostasia não vai ficar legal. 6 horas da manhã, na posição em que estamos entre o trópico de Equador e o trópico de Capricórnio. Você vai dizer, o que isso tem a ver? Porque dependendo do Sol e dependendo da hora da noite, o nosso organismo reage às induções eletromagnéticas e à produção de hormônios e enzimas especiais. Esta compreensão, ela aparece no que nós chamamos de circuito de ações orgânicas internas, e numa linguagem mais simples, ritmo circadiano. O que é esse tal de ciclo circadiano? Veja. Perdão, aqui. Não. É aqui mesmo. O que é esse tal de ciclo circadiano? O ciclo circadiano, ele funciona no que nós chamamos de relógio biológico. Você tem um horário para acordar, um horário para dormir, e da onde nós estamos aqui, e aqui eu estou usando uma gravura de uma empresa que colocou isso à disposição na internet, é uma gravura muito bem feita, ela mostra o início da produção de melatonina, que é por volta, se você olhar aqui cuidadosamente, de 11 horas da noite. Imagine que esse círculo que está aí no centro é como um relógio. 11 horas, você começa a produção de melatonina. E você encerra a produção de melatonina por volta de 7 horas da manhã. Então, a nossa tabela está ligada a isto. Por quê? Porque aqui, na produção de melatonina, e no fim da produção de melatonina, todos os outros hormônios que ajudam a homeostasia, a equilibrar as funções internas, vão acontecer. E os hormônios produzidos pelas glândulas têm a função de ajustar o funcionamento de todos os órgãos internos. Essas glândulas são tireoide, fígado, baço, pâncreas, suprarrenais, paratireoides, o timo, acho que já mencionei, a pineal, a hipófise, os ovários, os testículos e assim por diante. As glândulas vão produzir hormônios que caem no sangue e estabelecem um equilíbrio. E isso tem que rodar dentro de cada 24 horas. E existem horários em que a temperatura natural é mais alta, horário que a temperatura é mais baixa. Esse circuito deve ser muito bem entendido, ok? Muito bem. Aí eu retorno aqui para a nossa tabelinha. 6 horas da manhã é o despertar. Por quê? Porque é quando o sol se levanta e todos nós, dentro do Brasil, da região, no mundo inteiro, na região em que o Brasil está, entre o trópico de Equador e o trópico de Capricórnio, nesse trecho, nessa faixa horizontal do mundo. Eu acordo às 6 da manhã e tenho o meu despertar. Neste horário, deve-se beber 250 ml de água e, de preferência, de uma água não gelada. Também não é água quente. Então, água numa temperatura, vamos chamá-la de tépida. Uma água morninha, mas não é morna porque foi para o fogo. É uma água de uma temperatura natural, certo? Muito bem. Neste horário, poderia também ser usado um fitoterápico. O fitoterápico só pode ser usado no horário da água. Ponto final. Isso é uma regra que atende a uma série de demandas internas. 2. Às 7 horas da manhã é o horário do de-jejum, do café da manhã, como comumente dizemos no Brasil. E esse de-jejum é bem planejado. Vamos conversar sobre isso na aula que vamos ter depois desta nossa aula aqui, certo? Que é um conjunto de aulas onde eu vou apresentar os 4 grandes pilares para o tratamento natural funcionar.
Aí o desjejum é feito, então é alimentação, não vai beber água, vai se alimentar, então não tem água. A água foi 6 da manhã e a água só volta 2 horas depois. Você vai perguntar, mas por quê? Na próxima aula eu vou explicar os detalhes de o que significa acidose, alcalinidade e como é que a água é alcalina e ela pode afetar a estrutura da digestão por ser alcalina e o estômago precisar de ter uma ambiência ácida. Então há toda uma estratégia aqui. Vou falar na próxima aula, não vou tratar disso agora. Aqui eu quero a tabela. Depois você vai usar água 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã e 12 horas. 4 copos com água, cada um em um horário desse. 9, 10, 11, 12. Porque a água só pode ser bebida 2 horas depois deste jejum. Bom, se a pessoa está em tratamento, ela poderá usar fitoterápico, um suplemento, poderá usar um apiterápico, poderá usar um mineral especial, um produto de apoio para a sua nutrição mais profunda. Para que isso seja feito, tem que respeitar, só pode ser no horário das 10 ou das 11. E para fazer isso, tem que estudar esse fitoterápico, estudar o quadro inteiro, mas aqui me importa estabelecer os horários. Cumprindo esses horários, tudo dá certo. O almoço será 12:30. E da mesma forma que o de jejum, ele tem todo um planejamento. 3 horas da tarde, portanto 2h30 depois do início do almoço, apenas 3 horas da tarde, o indivíduo vai beber água de novo. E vai beber água 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. O fitoterápico pode entrar às 4 e às 5. Essa tabela aqui não é negociável. Ela é uma tabela estabelecida a partir do estudo dos fluxos dia-noite e do ritmo circadiano que se impõe sobre a natureza humana. Percebem o que eu estou dizendo? Não interessa se você concorda ou não. Isto aqui é fisiologia estruturante. É salvar a homeostasia. E a homeostasia funciona dentro de ciclos. E esses ciclos estão ligados ao início da produção de melatonina e ao encerramento da melatonina. Portanto, noite e dia. Ok? Dentro da faixa de sol que a gente tem à nossa disposição aqui no Brasil. Volto para a tabela. O jantar será às 6:30 da tarde. 6:30 da tarde, o jantar. E o jantar é mais leve. Você tem um de jejum como um rei, o almoço como de um príncipe, mas a janta é de um mendigo de luxo, é de um pobre. Entenderam? Então é um negócio mais light, um pãozinho torrado, pãozinho integral torrado com um suquinho de fruta, alguma coisa muito light. Não vou tratar disso agora. Na próxima aula eu vou apresentar ideias de tabelas, sugestões de como isso pode ser bem feito. Volta à água. 20 horas e 30 minutos, 21 horas e 30 minutos e 22 horas e 30 minutos, podendo haver ou não um fitoterápico às 21h30, e esse fitoterápico depende de cada cenário. Eu trabalho com 24 plantas apenas. Existem mais de 5.000 plantas estudadas. Eu escolhi 24 e normalmente só uso 12, embora eu domine 24. Não vou tratar de fitoterápico agora, é a tabela. Meta uma coisa na sua cabeça. Se essa tabela aqui não for seguida exatamente como está aqui, rigorosamente, sem mimimi, não dá para restaurar um quadro de uma pessoa doente e estabelecer o seu equilíbrio natural. Opa, o que é equilíbrio? O que é equilíbrio? Ah, nós anotamos aqui. Aqui, ó. Nós anotamos aqui que a homeostasia é o poder de autocontrole interno do corpo. E quem foi o maluco que disse isso? Um tal de Arthur Geipel. Não é maluco, não. É um dos maiores mestres de fisiologia da história da humanidade. Vamos entender. Então o cara está dizendo, né? O que é doença? Homeostasia enfraquecida. O que é que eu não quero? Doença. Então tem que cuidar de quê? Da homeostasia. Mas a homeostasia não tem como ser cuidada se eu papocar o equilíbrio dia-noite, ativação e vigília. Não tem como. Eu tenho que cuidar disso. Dormir e acordar. Esse circuito
esse circuito, obedece perdão, aqui, há algumas regras. E essas regras não são estabelecidas pelo Jean, são estabelecidas pela força da vida. E os pesquisadores apenas identificaram. Veja, primeiro plano, nós tomamos o horário de alta do intestino delgado às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o intestino delgado está no seu máximo trabalho. Neste horário, o estômago não deve estar fazendo digestão, porque o fluxo de sangue deve estar no intestino delgado e não no estômago. Então, se às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, aparecer alguém e disser, quer um cafezinho? Diga não. Por quê? Porque o sangue, a maior concentração de sangue do seu corpo está trabalhando a digestão do teu almoço. Não é para tomar cafezinho nenhum. Você vai jantar às 6h30. Entendeu? Se você desobedecer isso, mas você tem um desejo fora de hora. O nome disso é vício. O nome disso é emburrecimento, isso é estupidez e quebra do fluxo natural da vida. Plano 2. Às 3 horas da madrugada, todos os estudos têm indicado que o fígado tem seu pico de fluxo sanguíneo. A tireoide tem grande ativação às 3 horas da madrugada. Então você tem que estar no sono profundo, total. Tudo repousando para que o sangue possa ir para o fígado e para a tireoide e haver reparação celular dessas estruturas. Se elas duas estiverem bem refeitas na estrutura, a cada 24 horas isso tem que acontecer, você se enche de energia, acorda bem, acorda disposto e tal, porque está tudo arrumadinho. Entenderam? Plano 3. As descobertas feitas pelos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Ciências, em 2017, estabeleceram essa base técnica que nós, das estruturas de estudo de medicina natural, de naturologia, de naturopatia, conhecemos isso desde o Antigo Egito. Já é conhecido pelo que chamamos de empiricamente, ou seja, pela prática, pela experiência, nós já conhecemos. Muito bem, estabelecido esta compreensão da tabela, você tem que cumprir os horários, eu quero dizer a vocês que o relógio biológico interno, ele obedece esse ciclo circadiano dentro dessa plataforma que eu estou apresentando aqui agora. Esse material que eu estou colocando aqui agora, que você está vendo aí na tela, eu vou mandar em PDF para os grupos de alunos que me acompanham. Se alguém assistir essa aula depois e não está num grupo meu, manda uma mensagem aí que a gente manda para você esse PDF, para você ter essas imagens e poder estudar os horários, qual é o horário do fígado, qual é o horário do estômago, o horário do intestino, do coração, para você começar a entender que o corpo obedece a uma série de regras. Bom, mas nesta minha apresentação, o ponto mais importante é que você entenda, e depois você pode mandar um monte de perguntas que eu vou te responder, certo? Mas o mais importante é que você entenda que essa tabela que eu uso há 26 anos, todo lugar onde ela é usada por ex-alunos que hoje são profissionais de mercado e o cliente obedece rigorosamente, sem furada, 30 dias, 60 dias, 90 dias, vira hábito, o sujeito fica bem de saúde. Melhora expressivamente tudo. Imagine 12 copos com água por dia, de 250 ml, dá 3 litros de água por dia. Em 30 dias, são 90 litros de água. Você pega toda essa água que está aí parada no seu corpo agora e substitui por uma nova. E eu lanço um desafio a você. Para finalizar a minha aula, eu quero desafiar você a anotar cuidadosamente essa tabela que está aqui, segui-la 7 dias. E depois você vai colocar aqui, aonde está essa minha aula aqui no YouTube, você vai entrar e dizer, fiz os 7 dias, rigorosamente, e me diga o que aconteceu. E eu desafio que você vai me escrever dizendo, melhorei bastante. Por quê? Porque você reidratou o corpo todo, você reidratou a si próprio. Então não tem como dar errado, só tem como dar certo. Entende? O meu objetivo com essa aula é estabelecer um primeiro princípio. Que princípio? O princípio de que a homeostasia, para funcionar, a gente precisa trabalhar o que a gente chama de gráfico do tempo da vida, que é o cronobiograma. Eu tratei disso hoje
e não tinha como falar sobre isso sem falar na homeostasia. E a homeostasia obedece a um circuito. Portanto, na aula de hoje, eu obedeci o seguinte critério de raciocínio lógico, e é com ele que eu vou encerrar esta aula. Deixa eu abrir aqui um gráfico que vai te ajudar a entender bem direitinho isso aqui. Não, isso aqui fica muito ruim. Esse aqui vai ser melhor. Aqui. Pronto. Note, o fluxo de raciocínio que eu usei nesta aula é assim. Veja. Há 4 pilares da saúde e da terapêutica. Beleza? Há 4 pilares. Então, nós tratamos desses 4 pilares. 2 há um poder chamado homeostasia. E já expliquei o que é. 3, o relógio biológico está ligado à boa homeostasia. E 4, a vida depende disto. Foi disso que eu tratei nesta aula. Se você não quer ficar doente, ou se você está doente e quer se aliviar da doença, só tem um jeito. Um só. Você tem que observar esses 4 degraus, conforme expus nesta aula. Muito bem. Assim posicionado, vou encaminhar para vocês esse PowerPoint, esse material que eu utilizei. Tem muitas outras pequenas anotações que eu vou usar, inclusive, na segunda aula. Mas aqui me despeço, desejando a todos vocês saúde, sorte, sucesso e shalom. Até mais.